A palavra vai dizer hoje para nós que os que desejam se enriquecer são loucos. Forte essa expressão. Afinal, do que está falando? Como as mulheres do Evangelho de hoje pode ser para nós esta expressão de clareza quanto a isso? Vamos falar um pouquinho sobre esta dinâmica na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro quero começar olhando para este Evangelho e já agradecer a presença das inúmeras mulheres que acompanham, sim, os passos de Jesus. Cada vez o número é maior, a fidelidade, as escolhas, a radicalidade. Sem dúvida, a maioria das nossas igrejas tem realmente o acompanhamento das mulheres com uma proporção muito maior do que dos homens. Então, agradeço a vocês que sustentam inúmeras igrejas e ministérios pela oração, por tudo aquilo que vocês representam. Muito, muito obrigado a cada uma de vocês. Bom, eu quero pegar a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 1 e 3. Depois nós vamos falar um pouquinho também da primeira leitura. Diz assim: naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doença. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e outras várias mulheres que ajudavam a Jesus e a seus discípulos com os bens que possuíam. Olha que bonito. Havia esta companhia que não passa aqui desapercebida, apesar de toda a cultura de colocar de certa forma à parte as mulheres. Havia aqui todo um processo de falar desta presença, que deveria ser uma presença realmente importante e de sustento do ministério de Jesus e dos seus discípulos. Falava aqui que elas seguiam eles. Então, o que elas estavam colocando aqui diante do Senhor? Elas colocavam o seu tempo, e aqui imagine vocês com carinho, com cuidado, com zelo, com aquilo que é a palavra, tudo aquilo que faz parte das características da mulher. E depois também entravam com os recursos financeiros. Ajudavam aquilo que era os deslocamentos para fazer a evangelização, porque tudo isso tem um preço e não é um preço pequeno. Para fazer uma evangelização como essa na mídia, vocês não imaginem o quanto é caro para fazer tudo isso, né? E olha que ninguém, entre aspas, aqui está fazendo disso uma publicidade ou fazendo disso um recurso para ganhar algo, mas simplesmente fazer algo custa, tem um custo elevado. Aí você percebe que estas mulheres faziam essa manutenção. Isso significava que elas precisavam se despojar-se daquilo que eram os recursos que elas tinham. E tá aí uma coisa que quando vai falar, cutuca. A gente costuma dizer o seguinte: pode mexer com tudo, padre, mas não mexe no bolso. Ou seja, não mexe naquilo que é a parte financeira. E nós sabemos que hoje há um grande empenho de muitos pregadores em poder realmente mostrar o quanto seguir a Jesus leva a uma vida financeira melhor. E nós sabemos o engano que isso leva, aonde está levando tudo isso, mas Deus é demais, é generoso, continua curando, libertando, porque Ele quer fazer desses meios, às vezes até errado, um caminho para que a pessoa possa encontrar com Ele e ali realizar com aquela pessoa um ato onde vai o aproximar-se. Pode ter se aproximado por dinheiro, mas depois Jesus dá um jeitinho de a pessoa ultrapassar isso. E aí São Paulo ele vai bater nisso, ele vai direto nesse ponto. Ele vai dizer isso na primeira leitura, está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 2 a 12. Eu quero pegar com vocês isso.
Ele vai dizer que o ministério é grande fonte de lucro, ou seja, as pessoas podem realmente adquirir bens e conseguir coisas através do ministério. Lá no versículo 6, não vou ler todo o texto, diz assim: sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento. Aquelas mulheres tinham grande piedade. Eram mulheres que falavam do Senhor, que levavam o Senhor, que cuidavam do Senhor, mas eram acompanhadas de desprendimento. E aí ele continua: porque nada que trouxemos ao mundo, como tão pouco, nada podemos levar. Tendo o alimento e o vestiário, fiquemos satisfeitos. Nós, pregadores, aqueles que levam a palavra, tendo aquilo que é a veste, a dignidade, tendo o alimento, que é o suficiente para te manter realmente com força, com vitalidade, é o suficiente. Isso é o necessário. Vivamos com isso. E aí, ele vai falar assim: os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas e muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Uau! É como se ele colocasse ali, diante do recurso financeiro, todos os males. Olha que expressão forte. Se você tem um recurso, mas não é desprendido dele, vai nascer os males ali. E ali ele vai continuando tocando, porque por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmo com muitos sofrimentos. Isso aqui eu quero dizer principalmente Padre Paulo, falando também a quem leva a palavra. Deixa-se extraviar por muitos sofrimentos, porque começa a se preocupar com aquilo que não pertence ao ministério, aquilo que não é necessário, aquilo que realmente não traz a vida eterna, porque nós precisamos realmente levar tudo isso. Isso é uma coisa usada, por exemplo, pelos dominicanos no combate às heresias. Eles adotaram a postura de pobreza porque eles percebiam que, ao adotar a postura de pobreza, eles conseguiam fazer com que o evangelho tivesse mais eficaz, porque a primeira coisa que vão acusar a gente é de estar usurpando daquilo que não é necessário. E a gente vai vivendo isso, vai passando muitas vezes por isso. E às vezes o pior é quando nós nos prendemos ali e se volta aquilo que é a cobiça. Porém é óbvio, não é todo mundo que se volta ali àquela dimensão do dinheiro. Alguém que está seguindo o ministério de Jesus pode começar a vir com inveja, com ciúmes por causa da dimensão do tempo que estão dando e muitas vezes não tem o retorno que gostariam. O retorno de quê? De atenção, daquele agradecimento, da gratificação, do reconhecimento. Muitas vezes não vem. E aí o que Deus está fazendo? Está podando a alma, está fazendo aquela alma crescer, porque não aparece aquilo que ela veio buscar. Mas o que ela veio buscar, no fundo, não é aquilo que ela deveria, era o seguimento apenas de Cristo. E Cristo vai nos despojando, vai retirando os excessos de nós. Isso vale para todo mundo, tá? Estou pregando também para mim, estou falando aqui essa homilia para mim, porque nós precisamos retirar os excessos, aquilo que não mais precisa para o nosso ministério, para a nossa vida, para o nosso segmento, aquilo que não precisa, retire, porque isso pode fazer você sofrer por coisas desnecessárias. Sofrer porque aquele não reconhece, sofrer porque aquele tem mais atenção, sofrer por aquele que está lá se aproveitando das coisas e você não está se aproveitando, porque aquele outro... Então, perceba sempre essa dinâmica de comparação, essa dinâmica de você se perceber menos reconhecido. Preste atenção, dedique como aquelas mulheres, o tempo teu a Deus e os teus recursos. Mas por quê? Porque isso, você está desprendido do seu tempo, isso talvez é mais difícil do que do desprendimento dos bens e depois dos seus bens. Ou às vezes
pega tudo isso e perceba como é esse desprendimento na sua vida. Esses dois fatos, quando alguém te pede alguma coisa financeiramente ou quando alguém te pede alguma ajuda. Como é o desprendimento seu em relação ao tempo. Porque se deixarem levar por tudo isso, o que acontece? Essas pessoas vão sofrer e aí vão ver coisas e vão viver coisas difíceis. Tu que és um homem de Deus, foge destas coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Pronto, São Paulo aqui fecha. Você procure, sabe o que? Isso daqui. A justiça, o que é justo, não justo. Eu fiz algo, tem que me dar algo. Não é essa justiça não. Justiça, quando fala aqui, é justiça em relação a Deus. O que Deus fez para você, você está retribuindo da mesma forma. É óbvio que nessa justiça, nessa comparação, nós vamos ser sempre devedores. Sempre. Nunca vamos pagar a nossa dívida. E aí, a piedade, a devoção, né? o zelo, a docilidade, a fé, o amor, a firmeza naquilo que você está querendo. Você está querendo a Cristo? O que você está querendo? E depois, ser manso, que é um atributo muito bonito. É aquela pessoa que com facilidade se deixa conduzir. Aquela pessoa que alguém pode pedir para ela algo como o tempo dela e ela tem uma facilidade para poder doar. Não que ela tenha tempo sobrando, não. É porque ela tem facilidade de deixar-se ser conduzida. Lógico, meus caras, tem gente que faz o outro extremo. Às vezes dá tudo e acaba perdendo também um compromisso de amor consigo mesmo. Mas tudo isso tem que ser com o Espírito, porque Ele dá realmente a pitada. Porque também atrás de tudo isso pode ter vaidade, a vaidade de querer sempre fazer tudo, mostrar tudo, um monte de coisa. Mas aí, entende? A coisa é sutil. Aí dentro de você, bem sutil. E aí você percebe. São coisas que realmente acabam batendo dentro dos nossos corações. Seja você uma mulher, seja você homem. Às vezes paramos em certos aspectos. Talvez precisamos encontrar o caminho do equilíbrio. Que Deus possa nos abençoar, possa nos dar o discernimento para usar bem os recursos do tempo e do nosso dinheiro. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.